Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e hoje trazendo conteúdo exclusivo aqui com entrevistas para vocês e tudo mais sobre a preparação do Santos para o Campeonato Brasileiro Sub-20 que começa nesse final de semana. Aliás, começa hoje, se eu não estou enganado, que para o Santos começa no domingo contra o Avaí lá em Santa Catarina, o Avaí que subiu da segunda divisão, né? O Campeonato Brasileiro tem rebaixamento desde o ano passado. Inclusive, por exemplo, o ano passado o Inter caiu, né? O grande clube caiu. Olha só, já fui pego de surpresa. Eu tô gravando, são 3 e pouquinho da tarde, já começaram os jogos aqui. Grêmio e Palmeiras já estão jogando, Red Bull, Bragantino e Flamengo, São Paulo e Botafogo, Vasco e Atlético Paranaense. Se eu não me engano, quem subiu foi Vitória, Avaí, e quem mais? O Criciúma, talvez, acho que é. E caíram o Internacional, Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro, é verdade, foram 2 grandes que caíram, né? Mas enfim, então vamos falar sobre a preparação do Santos e favoritos da competição, rapidinho também, mas só passar por cima mesmo. Começa, como eu falei, está começando hoje, né? A primeira rodada tem continuidade amanhã e acaba no domingo. O jogo do Santos, inclusive, é o último, né? O profissional joga contra o Novo Horizontino pelas quartas do Paulista às 4 horas da tarde. O Sub-20 enfrenta o Avaí por essa primeira rodada às 3, uma hora antes. E eu nem sei se vai ter transmissão, porque estavam com aquele famoso problema, né? Todo ano acontece isso. A CBF não explica, né, se vai poder ter transmissão, aí não fala quais jogos serão transmitidos, não vai poder ter pelo próprio clube, que eu digo, né? Porque, claro, o Sport TV normalmente transmite, mas não todos os jogos, né? Então depende, varia bastante. Mas enfim, vou falar aí bastante sobre isso. Antes, só peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. É sempre muito importante, ajuda bastante a gente aí e é de graça também, vale lembrar. Caso queira também, torne-se membro do canal, te dá acesso a conteúdos exclusivos também. Enquanto eu falava aqui, abri rapidinho, por exemplo, o Red Bull, Bragantino e Flamengo está sendo transmitido pela Massa Bruta TV, que é a televisão do Bragantino, né, do YouTube. Então 1-0 pro Flamengo. Mas enfim, então vai depender muito. Normalmente as TVs dos clubes, né, transmitem no YouTube. Quando não, é porque o jogo está no Sport TV, normalmente, tá? A Santos TV, por exemplo, não está transmitindo mais o profissional esse ano, né, por conta da... como diz, quando fez uma matéria no Diário do Peixe falando que o Santos teve que dar o camarote onde ficava a Santos TV para o Gabigol, né? Mas no CT Rei Pelé é outra coisa, é outro formato de transmissão, né? O Anderson e a Natália, que são o narrador e a comentarista normalmente, não precisam estar no local, né? Na Vila eles estavam muitas das vezes, enfim. Então vamos ver se vai ser transmitido, mas de qualquer forma, o primeiro jogo é fora de casa, o segundo é lá no CT Rei Pelé, 3 horas, não pode ter público, porque é aquela mesma regra, só pode ter público para lugares que tenham capacidade a mais de 2.000, acho que 3.000 pessoas. Não deve ter público lá no CT Pelé, mas estaremos lá, claro, para depois fazer a cobertura do jogo. Eu falei muito até, pretendia falar menos, mas ainda vou colocar aqui a lista dos inscritos, né, no site da CBF já tem, e falar rapidinho também sobre a preparação, porque eu conversei hoje com o Vinícius Marques, técnico da categoria, claro, com o João Alencar, um dos principais zagueiros aí e que deve ser titular nesse time, né, um dos mais experientes aí. Lucas Jaime, que é volante, e talvez ano passado vocês não tenham visto tanto dele, né? Ele jogou até alguns jogos, mas eu acho que menos do que se esperava. É um jogador que era o primeiro ano dele sub-20, ele vai para o segundo agora. No sub-17 foi capitão por muito tempo e tal, atuou bastante. Mas no ano passado jogou só 16 vezes, e sendo algumas delas como reserva, tá? Mas é um jogador que particularmente eu gosto, vocês já viram eu elogiar aqui. No Sub-17, o meio de campo era o Gabriel Paes, ele e o Murilo Pará, né? Depois que o Murilo Pará sai do time, quando o Pepe Firmino volta de lesão, ficou o meio de campo ali com os 3 e era um time muito, muito bom. Mas enfim, e o outro foi Samuel Pierre, que o Samuel, é engraçado, né? O João Alencar já está no ano, não está no último, né, de Sub-20, inclusive é do mesmo ano do Lucas Jaime, né? Mas assim, digo mais experiente porque já jogou mais, já está estreando no profissional. O mais experiente, um experiente mais ou menos, digamos assim, né? Óbvio, já é o segundo ano da categoria. E o Samuel Pierre, que está no primeiro ano do Sub-20, jogou no Sub-20
poucas vezes eu acho ano passado, ou eu vou até ver quantas foram, mas esse ano já jogou na Copinha também um jogo, e que fez, se você lembra, fez um ano passado no Sub-17, um último ano dele, foi muito bom. Ele jogou no Sub-20 em 2024, até só uma vez, segundo o gol em campeonatos principais, né? Talvez tenha tido até um campeonato outro menor aí. Mas se você lembra, fez um ano muito bom jogando como primeiro volante, quando a dupla era ele e Matheus Garcia, depois sendo um segundo volante quando o Cauã Cabelo era o primeiro. É um volante que é muito bom passador, tem um lançamento muito, muito bom, uma visão de jogo bem diferenciada mesmo. É um jogador aí a se ficar de olho. Na Copinha ele atuou como zagueiro, né? O jogo que entrou, que foi contra o Grêmio São Carlense, né? Que o Santos vence por 2-1. Então, vocês vão ver já as entrevistas, mas antes eu passo a lista de inscritos do Santos. Tem jogador até que já saiu, né? O JP Sherman, tô falando dele, tá? Mas, enfim, a ordem da lista tá o Matheus Felipe. Matheus é lateral direito, /volante, né? Se eu não me engano, é um jogador de 2006. O Lucas Ian, irmão do Cauã Basílio, meia armador, né? O Pedro Assis, centroavante. O Pedro Ian, que é lateral esquerdo. O Lucas Jaime, como eu citei, é volante. O Sherman, que ainda está na lista como jogador do Santos até, mas é porque ainda nem apareceu no bid como jogador do Coritiba, mas foi emprestado, né? O João Vitor Alves, né? O João voltou de lesão, tinha operado o ombro, voltou de lesão, já está treinando, deve ter mais espaço esse ano. É um jogador que, particularmente, eu quero observar bastante, porque em 2024 ele vinha muito bem, né? Chegou aí para o banco no profissional também, e 25 é um ano marcado por algumas lesões aí. O Vinícius Lira também está inscrito, mas eu acredito que não vai jogar, né, no Sub-20, só foi inscrito por, de repente, falta alguém, né? Imagino que o titular seja o próximo da lista, que é o Rafael Gonzaga, lateral esquerdo, também primeiro ano de Sub-20. Samuel Pierre, o Pedro Padula, que também estava um tempinho sem atuar bastante, acho que deve ter um pouquinho mais de espaço aí. O João Alencar, o Vinícius Fabre, um dos bons jovens aí que subiram do Sub-17 também. O João Ananias, imagino que não vai também descer para o Sub-20, tá escrito tipo, caso precise, manda lá, um jogo decisivo, não sei, ou tá muito tempo sem jogar no profissional, de repente desce para pegar um tempinho de jogo, mas eu não acredito não. O Ananias tem treinado no profissional, eu imagino que ele fique por lá por um tempo aí. Pepe Firmino, como talvez um dos principais jogadores tecnicamente falando dessa equipe, né? Chegou até ir para o banco do profissional nesse ano, na estreia contra o Novo Horizontino. Fica aí como alternativa, acredito que deva ser um dos principais nomes aí desse Sub-20. Davi Nogueira e Natson como jogadores ainda Sub-17, mas que por serem muito bons, né, muito acima da média, devem atuar também pelo Sub-20. Né? O Guilherme Cruz, que é lateral direito, subiu do Sub-17 agora também, primeiro ano da categoria, um lateral que até perdeu um pouco de espaço, teve lesões, perdeu um pouco de espaço na reta final do ano passado, pro Davizinho, que também está inscrito, vou falar, tá um dos últimos nomes já. Mas é muito bom jogador também, bate muito bem na bola, viu? É um jogador que tem essa qualidade. O Murilo Pará, que é meia. O João Pedro, goleiro, que está treinando no profissional. Também não sei se vai ser ele esse goleiro da categoria, mas se ele descer, eu imagino que seja o titular. Se não, deve ficar lá treinando no profissional como terceiro goleiro, né? O Diego Matos, zagueiro canhoto. O Everton, que é um volante que está no último ano também de base, né? Já é 2006. Não teve tanto espaço no ano passado. O Everton vai precisar demonstrar bastante aí esse ano para conseguir um espaço, né? Rodrigo César se recuperando de lesão de LCA ainda, então imagino que só lá para o meio do ano, julho, talvez até agosto. Fernando Pradella, centroavante, que vocês já até viram estrear no profissional, né? Estreou contra a Chapecoense. O Otávio, o Rian zagueiro, tá? Não o Ian volante, que esse já está emprestado até pro Avaí. O Pedro Henrique, o Pedrão, goleiro. Kenai, que operou também, agora uma cirurgia mais simples, mas está fora por enquanto, não vai jogar já desde o começo. O Gustavo Assis, o Cauã Pierre, o Vinícius Silva, que é o Vinícius... como é que é o sobrenome? Não é nem o sobrenome, eu acho que é apelido, então, né? Não sei, Vinícius Bukic, que chegou do Vila Nova, também está inscrito. O Anthony, que eu confesso que eu não sei quem é, não lembro, pelo menos. Eu até fui vendo o gol, né, os dados, é um jogador que veio do Azuis, já até perguntei para um amigo meu que trabalhou por lá, trabalhou com ele, perguntei quem é esse menino, que eu realmente não lembro mesmo, mas já ele chegou no ano passado não, chegou em 2024 para o Santos, para o Sub-17,
atuou, ano passado no 20 atuou pouquinho também. Ele é 2007, ou seja, vai fazer, já fez, né? Fez esse ano em janeiro, 19 anos, está no segundo ano, mas eu confesso que eu não lembro de ver ele no sub-20. Peço perdão aí pela falha. O Matheus Xavier, o Gabriel Paes, o Paulo Henrique, que é goleiro, o Benício, que já jogou muito bem na Copinha, um meia ponta também aí a se ficar de olho. O Robinho Júnior, foi inscrito o Robinho Júnior na competição, tá? Mas eu imagino que seja o mesmo caso do Vinícius Lira, do João Ananias, caso desça só se precisar jogar e tal. Aqui no caso do Lira só tem o Escobar para lateral esquerda do profissional, né? O Robinho Júnior e o João Ananias tem outros na frente ali, né? Mas eu imagino que não vai jogar assim, não. O Gabriel Fomer, que é lateral direito, imagino sendo titular, tá? O Profeta, Nicola Profeta, volante, Marcelo Contreras, zagueiro, o Davi Fernandes, que é o Davizinho, lateral direito, era ponta, virou lateral direito, imagino que vai ter algum espaço também, foi bem no Sub-17 no passado, e o João Vitor Figueiras, tá? Então fico devendo para vocês o Anthony, que eu realmente não sei, não lembro dele atuando pelo menos, então peço desculpas aí. Tá? Essa é a lista do Santos dos inscritos. Se a gente pegar a escalação do Santos na Copinha contra o Cruzeiro, você vai ver que perderam algumas peças, né? Ou por sair, ou por ter subido, mas o Vinícius já esperava isso, porque, claro, era um time, eram jogadores de 2005 que já iam estourar a idade. Eu até pego aqui para olhar, porque eu vou falar a escalação para vocês. A zaga, a linha defensiva, Rodrigo Falcão, tá no profissional. Sherman, emprestado ao Coritiba. João Alencar, não, calma, é o João Alencar, assim, eu olhei aqui porque o SofaScore coloca todo o sobrenome. João Alencar, tá aí, beleza. O Contreiras também tá aí, legal. E na esquerda tinha o João Ananias, do jogo contra o Cruzeiro, tal, da eliminação. Já não tem três caras daí. Se a gente fosse substituir, imaginaria, se tiver o João Pedro, imagino, nesse momento eu coloco o campinho para vocês. Imagina o João Pedro no gol, se ele estiver atuando no sub-20, se não, imagina o Pedrão jogando. Em alguns momentos o Arthur do Vale, que não estava nessa lista dos inscritos, né? O Arthur, que é goleiro do Sub-17, foi convocado inclusive recentemente para a seleção brasileira da categoria, assim como Davi Nogueira, Davi Nogueira, Vinícius Rocha e o João Sá. Então, continuando, imagina o Gabriel Fomer titular, na zaga eu imagino o João Alencar e Contreiras, mesmo na esquerda o Rafa Gonzaga. No meio, contra o Cruzeiro, foi Kenai, Gustavinho e Pepe Firmino. Gustavinho está no profissional, Kenai está machucado, Pepe está aí. Então imagino aí quem o Vinícius vai poder pensar nessa posição. Você tem o Gabriel Paes, que é o primeiro volante, você tem o Samuel Pierre também, que é volante, o Profeta deve ganhar um espaço também como titular, imagino. Então são essas peças aí mais ou menos. Nadson numa ponta, Matheus Xavier na outra e Pedro Assis centroavante. O Nadson está inscrito, pode jogar, mas não imagino que seja titular já desde cara. O Matheus Xavier sim, deve jogar. O Pedro Assis agora, o Rafael Freitas, que atuou, entrou no segundo tempo, está no profissional, então não tem mais essa alternativa. O Pedro Assis deve ser titular. Vai ter a concorrência aí, imagino, do Davi Nogueira, do Pradella também, jogadores assim. Então, é um time bem mexido, né? Por exemplo, que o Vinícius vai precisar achar peças. Naquele jogo, ainda no segundo tempo, entraram o Bernardo, foi emprestado ao Amazonas, Rafael Gonzaga, como eu falei, está por aí, Cauã Pierre, que está por aí também, talvez ganhe o espaço, o Cauã, jogando como segundo volante, meia, talvez, pode ser. Rafael Freitas no profissional, Davi Nogueira também está por aí, e o Benício, que também está aí como alternativa, tá bom? Então, é um time bem mexido, não sei realmente qual vai ser o titular. Não fiz essa pergunta, claro, para o Vinícius, porque ele não ia me responder, então tá tudo certo. Inclusive, já falei demais, agora fique aí com o que importa as entrevistas aí dos jogadores, do Vinícius Marques, e a gente espera o Santos... eu ia falar, né, rapidinho, só para finalizar mesmo. Acho que o Santos tem capacidade de ir longe. Não sei se título, tá? Não sei se título, mas o Santos tem capacidade para ir longe, tem um time qualificado, que tem peças muito jovens, e sempre peças muito jovens faz diferença contra adversários de 2 anos mais velhos até, né? Mas vale a gente assistir, ficar de olho. Tem outros bons times, o próprio Cruzeiro, vencedor da Copinha, é um time bem complicado. Palmeiras sempre com uma base bem forte. Quem mais? O São Paulo também tem um time interessante. Então, enfim, são jogos aí que vão ser difíceis, né? Prometem ser difíceis, mas o Santos tem sim condição de ir um pouquinho longe na competição. Vamos
aguardar, vamos ver, porque sempre bem interessante acompanhar não só o brasileiro, como o paulista também, quando assim chegar, né? E é isso. Para falar no momento, o Palmeiras vence o Grêmio por 3-1 fora de casa, o Flamengo vence o Red Bull Bragantino fora de casa também, 2-0. Eu ia falar Atibaia, não sei se é Atibaia ou Jerinu, eu sempre confundo, mas eu acho que é Atibaia. São Paulo e Botafogo empatam em 0-0, Vasco e Atlético Paranaense 1-1 até o momento, tá bom? Então é isso, fique aí com as entrevistas, deixa o like no vídeo antes de ir embora, depois se inscreve no canal e até amanhã, pessoal. Valeu! Vinícius, fala um pouquinho dessa preparação, né? Você estava falando que foram 15 dias de treino, depois de uma copinha aí, um período de descanso rápido. Como você enxerga a expectativa para o torneio? É um brasileirão complicado, né? Sempre começou ano passado com rebaixamento e tal, óbvio que a expectativa do Santos é lá em cima, mas como é que você enxerga essa preparação e a expectativa do Santos para a competição? Bom dia, Edu. Bom dia, pessoal do Jogo Falado. Primeiro, é uma honra estar conversando com vocês e poder falar um pouco do nosso trabalho aqui do Sub-20. Como você disse, né, retornamos às nossas atividades a partir do dia 2 de fevereiro. Estamos realizando 15 sessões de treinamento até a nossa estreia no Campeonato Brasileiro. Uma competição que a gente quer classificar, né? A gente ficou em nono ano passado, então a gente sabe a importância do jogo a jogo para a gente conseguir o nosso objetivo, que é classificar. Mas antes disso, para a gente classificar, a gente tem que ser uma equipe competitiva. Então a nossa cultura de treino que a gente utilizou o ano passado, a gente está resgatando muito, que é serem atletas vistosos em todas as sessões de treino, trabalhar todos os comportamentos que a gente acha essencial para a gente poder fazer um jogo com o DNA do Santos. Então nós estamos nos preparando e vamos nos preparar durante a competição também, jogo a jogo, porque é uma competição a nível nacional muito difícil. Você perdeu alguns atletas que subiram, estouraram a idade, outros que saíram também, mas, por exemplo, Gabriel Simples, que já ia realmente também estourar. Como você vê essa preparação para o campeonato, visando mais assim, criar novas lideranças, digamos assim? Como você enxerga o seu grupo preparado nesse quesito? Na verdade, perder esses jogadores a gente até fica um pouco feliz. Alguns conseguiram entregar alguma coisa dentro do nosso profissional, outros não no nosso profissional, mas conseguiram se empregar em algumas outras equipes. Esse é o processo de formação. Já os atletas que ficaram na categoria, a gente já vem trabalhando durante as sessões de treinamento, durante algumas dinâmicas com o nosso departamento de psicologia, buscar novos líderes, novas lideranças, porque a gente acredita muito que esse tipo de liderança contagia o todo. E nós temos também jogadores novos que nós recebemos da categoria Sub-17, que já estão integrados com a categoria Sub-20, entregando bons desempenhos. Eu acredito que essa junção dos atletas 2008, 2007 e 2006, ela vai ser muito boa, muito produtiva e a gente vai conseguir bons frutos. Aproveitar que você já falou desses atletas 2008, como é que tá essa integração? Você vê eles se adaptando bem? Alguns já jogaram a copinha, né? Tiveram ali bons momentos, o Fábio, o Benício, enfim. Como é que você vê essa integração de todos no geral, Vini? Na verdade, a gente já teve 4 atletas ali, né? 2008 integrado, nós tivemos o Fabri, o Benício, o Samuel Pierre e o Rafael Gonzaga. Além disso, nós tivemos 2 atletas 2009, que eram o Nogueira e o Nadson. Então a gente acredita que esses atletas jovens com muito potencial técnico, eles vêm para nos ajudar também. E esse pessoal mais velho que já estava na categoria, os 2006, junto com os 2007, vem para abraçar esses jovens atletas e ajudar também a uma categoria sub-20 ser cada vez mais forte durante os nossos treinos e jogos. E para finalizar, sobre os atletas que o Santos ainda não sabe se vão disputar a competição, se vão ficar no profissional. A gente tem o João Anania, João Alencar treinando no profissional, João Pedro, enfim. Como é que a categoria pretende, em contato com o profissional, também fazer essa divisão, digamos assim? Primeiro, logo após o término da Copa São Paulo, né, tive um feedback, tive uma conversa com o Voivoda. Alguns atletas passaram a integrar mais o profissional, questão de 7 a 8 atletas ali, Alencar, Ananias, Rafael Gonzaga, Profeta, Pradella, Nadson. Esses atletas passaram por uma vivência maior lá durante esses 15 dias, enquanto a categoria estava num recesso, né? Tivemos um feedback interessante, alguns desses atletas, que é o caso do Nadson, Ananias, o próprio Pradella, pegaram lista no profissional. Agora eles entenderam que é uma competição importante, que é importante esses atletas que estavam no profissional descer para jogar.
Então essa conversa foi muito boa, o nosso departamento está bem alinhado nessa transição. Alguns atletas que não jogarem lá vai descer para jogar no sub-20. O caso de alguns que às vezes estiver pegando uma lista por causa de uma carência de determinada posição, não vai descer e a gente entende que o processo é esse. Então essa junção e essa transição do profissional com o nosso departamento aqui está acontecendo de uma forma bem legal e da forma que eu acredito que tem que ser. Lucas, fala um pouquinho de como foi essa preparação, né? Vocês tiveram aí 15 dias mais ou menos de treinos depois da Copinha. Como vocês estão se sentindo para disputar esse Campeonato Brasileiro, que é tão complicado? Eu acho que a gente tem um grupo muito forte, a gente vem trabalhando desde a Copinha, a gente pegou os erros dessa última Copa São Paulo, conseguiu aprimorar nesses 15 dias. O Vini está fazendo um trabalho muito bom, ainda juntou a geração 08, que é uma geração muito boa, então tem 3 gerações muito fortes no Santos. E eu acho que se a gente trabalhar o que é o que a gente está fazendo, vai dar tudo certo. Você no Sub-17 sempre foi capitão, né? Ou pelo menos no último ano foi capitão por grande parte. E agora com alguns meninos que subiram, outros saíram, tal, dos mais experientes, você é um dos mais experientes desse elenco. Como é que você acha que pode exercer esse papel, pode ajudar os mais jovens também a desempenharem bem? Eu sempre tive uma boa relação tanto dentro de campo quanto fora, então acho que sempre tive esse respeito com eles. Então acho que poder passar principalmente para a geração mais nova que está vindo, a 08, conseguir passar para eles essa segurança e saber também já ter disputado 2 brasileiros aí, acho que dá uma carga para saber como vai ser, mais experiência, como são os jogos, o começo do campeonato e ajustar os erros dos outros anos. E para finalizar, como é a primeira vez que a gente está conversando aqui, Lucas, fala um pouquinho para o torcedor te conhecer das suas características, qual a sua posição. Eu sou um médio que faz tanto 5 quanto 8, tem uma característica muito ofensiva de atacar as costas, de ir para o espaço, um jogo mais entre linha e também tem a parte da marcação, então acho que isso é muito bom para mim, consigo jogar tanto numa lateral, tanto de volante, tanto de meia, tanto de 10, então acho que é isso. João, você, como um dos mais experientes desse grupo, como vê a preparação do Santos para essa competição? Você é um cara que já passou pelo profissional e tudo mais, já até estreou, inclusive, né? Como você vê que pode ajudar também os mais jovens e como você vê a preparação no geral, cara? Feliz com mais uma oportunidade de estar jogando o Brasileiro Sub-20 e sem dúvida essa ajuda com os mais novos, com os que estão subindo do 17 é muito boa e tenho certeza que eles vão ajudar muito o nosso time. Você foi elogiado já recentemente numa coletiva pelo Vojvoda, se não me engano até no final do ano passado. Você que já treinou lá, já estreou, mas não foi com ele, né? Como é que é esse contato no dia a dia quando você passa pelo profissional, cara? É muito boa, o professor sempre dá muita oportunidade para a gente nos treinos, sempre dá muita autonomia e estar preparado, fazer bons jogos aqui no Sub-20 para quando precisar ali no profissional de treinar e de jogar, estar o mais preparado possível. E para finalizar, qual você acredita que é a expectativa da equipe para esse Campeonato Brasileiro Sub-20, já que tem muitos jovens subindo e tal, os mais experientes que eram 2005, claro, já encerraram a sua participação. Como você vê a equipe preparada, o que essa equipe pode alcançar? Eu acho que sem dúvida é brigar pelo título, é mirar lá em cima. Tenho certeza que, como eu falei antes, os que subiram do 17 e os que estão aqui vão agregar e vão se juntar e vão dar um excelente coletivo. E é mirar, desde agora do início, é mirar lá em cima as cabeças e, se Deus quiser, sair com o título. Samuel, como é que foi essa preparação? O que você enxerga de pontos positivos desse time depois de uma copinha que vocês acabaram sendo eliminados pelos campeões, né? Um jogo que foi bem difícil, bem disputado. O que você espera dessa disputa de Campeonato Brasileiro? Cara, eu acho que vai ser um campeonato muito importante pra gente. O Campeonato Brasileiro sempre vai ser difícil. A preparação da copinha foi boa. Infelizmente a gente caiu pro Cruzeiro com uma equipe fortíssima, mas a gente estava preparado, a gente vai estar preparado para o Brasileiro e seguir em busca do título. Você, diferente do Lucas, acabou de subir, né? Um cara um pouco mais jovem e tal. Como você se enxerga dentro desse elenco, buscando ainda o seu espaço, precisando se provar um pouquinho mais, né? Em teoria? Então eu vou subir confiante. Ano passado eu fiz um bom ano, vou continuar trabalhando firme e forte para mim poder seguir de titular a sequência do campeonato e bem. E para finalizar, você entrou na Copinha, um jogo até como zagueiro, né? Mas você é volante de origem. Até para o torcedor te conhecer também, fala um pouquinho das suas características e pode fazer essa função também se precisar? Sim, o Vini falou comigo que ia dar prioridade para os mais velhos, mas eu fiquei com a cabeça forte. Eu tive a oportunidade de estrear a Copinha como zagueiro, fui bem, mas eu gosto mais de jogar de volante e segundo volante também se precisar.